Agora vamos falar um pouquinho sobre testes de mutação. Então são alguns testes para você testar seus testes e garantir que os testes foram testados para testar direito. Então nesse trava-línguas aí, a gente vai ver que é um conceito bastante simples, bastante tranquilo de entender, não tem segredo nenhum. Mas antes de falar sobre o assunto, vamos falar um pouquinho de quem sou eu, né? Quem é esse cara aqui que vai falar para vocês? Dias, muito prazer. Eu sou um engenheiro certificado pela Zend, eu tenho a certificação oficial do PHP, né? Também sou certificado pela iMasters, mas infelizmente essa certificação parece que foi extinta. Eu sou um dos administradores do PHP Rio, inclusive já deixo aqui o convite para vocês fazerem parte do PHP Rio e de qualquer comunidade de PHP, seja no estado que você estiver, ou até uma nacional como o PHP Brasil. Então, comunidade é uma coisa que muda a nossa vida, então fica aí o convite. Com certeza, eu não estou vendo o chat, mas tem uma galera aí no chat que é de comunidades também, e eles não me deixam mentir. Sou desenvolvedor full stack numa empresa canadense, se chamava Tembo Social, mas foi recentemente adquirida, então agora eu trabalho na Achievers. Como eu não atualizei o slide, não atualizei também o nome da empresa. E sou instrutor na Alura, talvez alguns me conheçam de lá, dou uns cursinhos lá. Para quem quiser me encontrar, falar comigo, tirar dúvida, me xingar, ou pagar uma cerveja, aí eu gosto um pouco mais, tá aí o meu LinkedIn, meu GitHub. No Twitter eu tô tentando ser um pouco mais ativo lá. Recentemente eu fiz um blog, tem alguns posts lá, mas onde eu sou realmente mais ativo, onde eu tenho uma frequência mais certa, é no YouTube. Então pesquisem lá, Dias de Dev, e vocês vão encontrar essa carinha aí do meu canal. Então eu tô no processo de me tornar blogueiro, ainda sou meio preso em frente à câmera, não sou uma pessoa muito desenvolta, mas eu vou tentando aprender e espero que palestrando também isso ajude um pouco. Mas, além de quem sou eu, vou te pedir uma coisinha, dê feedback, não só para mim, mas para todos os palestrantes, para os organizadores do evento. Dê feedback, fala o que você achou, o que foi bom, o que não foi tão bom, o que você gostou, o que poderia melhorar, porque só assim a gente consegue melhorar, só assim a gente consegue fazer com que a próxima vez seja melhor do que essa. Então aqui tem um QR Code, mas lá no final da palestra, nos últimos slides, vai ter um QR Code maior para você escanear ou digitar um link, vai ter o link também, para você me dizer o que você achou da palestra, o que pode melhorar. Vai ser anônimo, então pode me xingar à vontade, e aí eu consigo usar esses feedbacks para melhorar para a próxima vez. Claro que, por exemplo, eu deveria ter atualizado esses slides aqui, mas nem sempre dá tempo, mas quando a gente para e consegue tirar esse tempinho, os feedbacks são o primeiro lugar que a gente olha para saber o que melhorar e o que modificar nas palestras. Agora vamos começar falando bonito, falando em latim. Eu obviamente não sei pronunciar essa frase aqui, se alguém aí do chat souber falar latim, primeiro parabéns, né? Mas essa frase basicamente diz: quem irá vigiar os próprios vigilantes? Uma tradução mais famosa em português é quem vigia o vigilante. Isso já foi usado em vários contextos. Um dos contextos foi para questionar o poder do Estado, quem vai vigiar o Estado em si. Inclusive, essa frase voltou à tona recentemente. Mas o que isso aqui tem a ver com desenvolvimento de software? Né? O que isso tem a ver com testes, que é o assunto? Como a gente vai garantir, de que forma a gente pode verificar que os nossos testes realmente fazem o que eles têm que fazer? Porque testes automatizados têm alguns propósitos, certo? Eles servem para algumas coisas. Uma dessas, obviamente, é garantir que o nosso código está funcionando hoje, que da forma como ele está, ele funciona. Mas um outro ponto que às vezes não é tão citado é para garantir que no futuro, quando a gente adicionar mudanças, quando a gente fizer alguma coisa, o que já funcionava continue funcionando. Então, como que a gente pode garantir que se eu adicionar uma falha num código que já existe, o meu teste vai pegar essa falha? Porque se eu tenho meus testes passando hoje, isso significa que o meu teste está bom? Que ele realmente está pronto para detectar algum problema? Então esse é basicamente o assunto dessa palestra, que vai ser bem rapidinha e com assuntos bem tranquilos, mas esse é o núcleo principal. Então vamos começar falando do projetinho que eu vou brincar aqui. É um projeto muito simples, um projeto muito tranquilo. Eu sempre coloco os slides para caso dê algum problema aqui no computador, né? Mas eu vou mostrar o código em si. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui a minha tela. Então, basicamente, eu tenho aqui uma classe de produto que não tem nada além de preço, só tem o preço e eu consigo recuperar esse preço. E em cima do preço desse produto, eu preciso conseguir calcular os impostos. Então, eu tenho aqui uma calculadora de impostos. E como funciona o meu cálculo? Eu recebo um produto e caso o preço desse produto seja maior do que 500,
eu vou aplicar aqui 10%, ou seja, o imposto vai ser de 10%. Agora, se esse produto que custar R$ 500 ou menos, ele é isento de imposto. Então, basicamente, essa é a nossa calculadora, muito simples, e em cima disso a gente vai criar alguns testes. Eu já tenho alguns testes criados aqui, então o que eu estou verificando? Eu calculo o imposto de um produto tributável e calculo o imposto de um produto isento. Então, é muito simples o que a gente tem, e se eu rodar esses testes aqui, o meu computador não brigar comigo, se ele conseguir executar todos os testes, tenho aqui meus testes passando. Show de bola, a princípio tudo certo. Então vamos voltar e conversar um pouquinho. Eu já passei pelo código, então basicamente eu passei muito correndo, né? Vamos entender o que ele está fazendo. Na calculadora, eu só estou no teste da calculadora, eu estou criando a calculadora, obviamente, e na hora de testar o imposto, na hora de calcular o imposto de um produto tributável, eu crio um produto aqui com o valor de R$ 1.500. R$ 1.500, obviamente, é maior do que 500. Então, na hora que eu pegar esse imposto, tem que ser 10% desses 1.500. Show de bola. A gente já viu que esse teste passa. E um produto isento, eu estou criando o imposto de um produto isento, eu estou criando aqui um produto de R$ 300, que, de novo, obviamente, é menor do que 500. Então, show de bola, a gente já tem uma suíte de testes passando. Só que só os testes passar, isso é suficiente? A gente viu ali que os testes estão passando, que eu rodei toda a suíte e está tudo verdinho. De novo, eu boto print sempre, caso alguma coisa dê problema, mas a gente já viu os testes passando. Agora, o que acontece? Existe, no meu cenário aqui, um cenário muito pequeno, mas vamos pensar num cenário real. Como que eu posso garantir que tudo que é importante no meu código, tudo que eu preciso testar, está realmente sendo testado? Existe uma técnica muito simples, que é a de cobertura de código. Então, como que a gente pode fazer cobertura de código? Primeiro, aqui eu estou usando uma IDE, mas só eu sei que nem todo mundo que está assistindo usa uma IDE. Então, imagina que eu vou executar aqui os meus testes. Então, vou rodar o PHP Unit. Se eu quiser ver a cobertura de código, ou seja, quanto do meu código é executado pelos testes, eu posso fazer isso aqui, coverage text. Existem outras formas bem melhores de fazer, mas com essa aqui a gente já consegue ver na nossa cara, olha só. Tem os dois métodos, os dois passando, e tem aqui o meu relatório, olha só. 100% das suas classes são executadas pelos testes. 100% dos métodos também, e 100% das linhas. Ou seja, 100% do meu código está sendo executado pelos meus testes. E agora, para a gente ver isso rodando numa IDE, posso vir aqui e rodar esses mesmos testes, pegando a cobertura de código, e aí a IDE vai exibir para mim mais bonitinho, de forma um pouco mais amigável. E aqui eu já vou começar a fazer alguns adendos. Recentemente saiu o PHP 8, provavelmente vocês já sabem, até porque teve um keynote de um dos release managers, que não é pouca coisa, né? E o que acontece? Também temos o Xdebug 3. E com o Xdebug 3 vieram algumas modificações. Eu sei que o assunto da palestra não é cobertura de código, mas eu vou usar um pouquinho, 2 minutinhos, só para falar de algumas mudanças do Xdebug nesse ponto. Para gerar cobertura de código, para gerar essa informação aqui, a gente não usa só o PHP Unit. A gente precisa de alguma coisa que observa o que o PHP Unit está rodando e, a partir disso, gera esse relatório para a gente. Com detalhes, da forma que como a IDE pode mostrar para a gente, que olha só, ela deixa até verdinho aqui as linhas que foram executadas. Então, a gente precisa de alguma ferramenta que faça isso. A mais famosa é o Xdebug. E o Xdebug sofreu uma grande atualização recentemente. Foi atualizado do 2 para o 3. E o que acontece? Com isso, a configuração do Xdebug mudou um pouco. Para você rodar uma suíte de testes e receber esse relatório de cobertura de testes, você precisa passar uma configuraçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Mas, basicamente, acho que eu vou conseguir abrir sim, aqui no meu interpretador. Basicamente, você precisa informar que o modo do Xdebug, quando você for executar a sua suíte de testes, é de coverage. Porque o Xdebug faz muita coisa. Ele faz debug, como o nome dele diz, ele faz profiling, ele faz cobertura de código, faz coverage. Então, é uma ferramenta muito completa. Então, só para fazer um adendo, se você for executar qualquer um desses testes aqui, desses exemplos, no seu ambiente, onde você tem PHP 8 e o Xdebug 3, você vai precisar usar essa configuraçãozinha, beleza? Não precisa passar na linha de comando, você pode colocar no php.ini. Mas ok, já me estendi bastante. A gente consegue, então, para saber quanto do nosso código está sendo executado, a gente pode usar a cobertura de código. Então, repara que no nosso cenário, eu tenho aqui
100% das minhas linhas de 100% dos meus arquivos coberta. E, de novo, um detalhezinho que eu acho muito maneiro é isso daqui. Eu posso clicar e ver exatamente quais linhas foram executadas. Se alguma não tiver sido executada, isso fica vermelhinho. Então, é bem legal. Só que, e aí, mais uma vez, vamos levantar um questionamento aqui, né? Porque não adianta eu só ficar mostrando tudo funcionando. Quando a gente está desenvolvendo num cenário real, a gente precisa fazer essas perguntas. Esses testes que eu estou fazendo aqui, tudo que eu já tenho, eles estão realmente prontos para detectar alguma falha? Deu problema, eu inseri um bug numa modificação que eu fui fazer. Fui refatorar e quebrei alguma coisa. Meu teste está pronto para encontrar isso? Então, como que a gente pode perguntar para o nosso teste se ele está pronto para pegar um problema? Colocando um problema no nosso código. Então, nesse cenário aqui, eu peguei o código que era o preço, se o preço for maior do que 500, e eu vou mudar para ser maior ou igual a 500. Então, nesse cenário, eu estou introduzindo uma mudança no meu código, estou introduzindo uma espécie de bug, e aí eu quero ver como os meus testes se comportam. Então, vamos fazer isso. Vou vir, deixa eu fechar aqui. Eu vou mudar aqui na minha calculadora, vou adicionar esse bug no meu cálculo. Então, a partir de agora, o meu cálculo está incorreto. Por quê? Eu estou olhando para esse código e sei, olha, se alguém passar um produto que custa R$500, ele vai ser tributado. Ele deveria ser isento, mas ele vai ser tributado. Então, eu inseri um bug aqui. O que eu posso fazer agora? Posso vir aqui nos meus testes e rodar de novo. Olha, inseri um bug, agora vamos ver se está tudo certo, ou se o meu teste falha, né? Então, repara que todos os testes passaram. E isso é um problema. Por que isso é um problema? Eu introduzi um bug e eu tenho testes para esse pedaço de código. Eu vi que a minha cobertura de código, inclusive, me mostra que eu executei essa linha aqui. Só que, mesmo assim, o meu teste continua passando. Ou seja, o meu teste não pegou esse bug, ele não detectou essa falha. Então, mostrando aqui que mesmo depois de inserir um problema, eu tenho os meus testes passando. E o que isso quer dizer nesse meu cenário fictício? Eu estou calculando o imposto errado, eu vou ter problema com o cliente, eu estou tendo problema financeiro, problema com dinheiro, por uma bobeira de não saber verificar se o meu teste está realmente detectando o que tem que detectar, se ele está testando de forma efetiva o que tem que testar. Então, o que acontece? O que a gente fez aqui, o que a gente vai precisar fazer nesse cenário que a gente acabou de criar, a gente descobriu um bug, obviamente a gente vai criar esse teste que cobre a possível falha. Então vamos lá, vamos criar esse teste rapidinho. Eu estou num teclado diferente aqui, então talvez eu me enrole um pouco, mas vamos devagar. Então basicamente o que eu quero? Quero criar um novo teste que calcula imposto de produto de R$500. Provavelmente eu digitei alguma coisa errada aqui, né? Aqui. Então, tudo que eu preciso fazer, vou copiar e colar para não segurar vocês muito tempo nessa tela de eu digitando, porque ninguém veio aqui só para me ver digitar, né? Eu não vou mudar o nome das variáveis nem nada, mas agora eu tenho um produto de R$500. Um produto de R$500 é isento. Eu sei disso, eu conheço a regra de negócios. Então, agora, como o meu cenário está calculando imposto para R$500, o meu teste vai falhar. Então, eu posso vir aqui, executar todos os testes. Claro que eu poderia executar só aquele, mas eu vou executar todos. E show de bola, eu atingi meu objetivo. Eu adicionei uma falha no meu código e vi que os meus testes não estavam robustos o suficiente. Então, se eu conheço qual foi essa falha que eu adicionei, se eu sei que a falha que eu adicionei foi essa daqui, de calcular imposto errado para um produto de R$500, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e crio um teste que pegue, que detecte essa falha. Então, basicamente, o que a gente fez foi testar uma mutação. Então é isso, gente. A palestra de hoje acabou aqui, brincadeira. Basicamente, o que a gente fez, a técnica é essa. Isso é um teste de mutação. E essa técnica consiste nessa figura aí que vocês vão olhar enquanto eu dou mais um gole. Eu tenho o meu programa. Meu programa original, que teoricamente funciona, está em produção, está gerando dinheiro, o cliente está satisfeito. Só que para garantir que meus testes estão tão robustos, estão pegando as possíveis falhas, eu vou introduzir, de propósito, uma falha. E o que isso gera, quando a gente fala de terminologias desse mundo de testes de mutação, isso é um programa mutante. Então, essa falha que eu introduzi, ou seja, esse detalhezinho aqui de trocar o sinal de maior por maior ou igual, é uma mutação. E o código em si, todo o projeto que foi gerado a partir disso, é um mutante. Então, é muito comum você ouvir os termos testes de mutação, ou mutation test, do inglês, ou testes de mutantes. Os dois termos são certos, então o que você ouvir, se você ouvir um ou outro, estão certos.
Então, o que a gente precisa fazer? Nós geramos um programa mutante, nós geramos um programa com problema. A partir desse problema, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar todos os nossos testes no programa original. Todos os testes passam. Se quando a gente rodar os testes nesse programa mutante e a saída for igual, ou seja, os dois testes passaram, a gente tem um problema. Agora, se a saída for diferente, aí a gente vai entrar em umas terminologias mais legais que eu gosto bastante, mas basicamente significa que a gente não tem problema. Se o meu código tem os testes passando, só que o meu programa mutante, o meu problema com erro, faz algum teste falhar, significa que eu tenho os testes robustos para isso. Então essa é a ideia, essa é a base por trás dos testes de mutação. E aqui vamos pensar um pouquinho em mutações comuns, que a gente pode, de forma muito fácil, aplicar no nosso projeto. O que a gente fez aqui foi isso, de mudar o limite da condicional. Trocar de maior para maior ou igual. Mas a gente pode inverter, trocar o maior por menor. A gente pode negar, trocar o igual por diferente. A gente pode trocar o idêntico por igual. A gente pode trocar o igual por idêntico. A gente pode simplesmente remover uma condicional. Onde tem um if, tirar esse if, ou colocar só um if true. A gente pode remover completamente a chamada de algum método. Então, onde tem uma linha que só chama algum método que executa algo, remove aquela linha e vê o que acontece. A gente pode trocar o retorno por alguma coisa válida, mas não exatamente aquilo que a gente espera. Por exemplo, se eu retorno um produto ou nulo, passa a retornar nulo sempre, vê o que acontece. Trocar os inteiros, incrementar, decrementar, mudar de 1 para 0, mudar de positivo para negativo. Então, só com esses pouquinhos exemplos já dá para ver que existe uma infinidade de mutações que a gente pode aplicar nos nossos programas, que a gente pode chegar e colocar lá. E aqui, falando daqueles possíveis resultados e dos nomes, eu gosto bastante dessas nomenclaturas aqui, então vamos passar rapidinho. Se a gente pega um código mutado, ou seja, se a gente pega um mutante, e ele passa em todos os testes, a gente diz que esse mutante escapou, a gente deixou ele escapar. Agora, se esse mutante faz algum teste quebrar, a gente diz que aquele mutante foi morto, ou seja, a gente matou o mutante. E eu particularmente gosto bastante dessa terminologia, porque quando a gente começa a falar que está matando o mutante, dá um gás a mais para desenvolver os testes, né? E existe um cenário que é pior ainda. Se essa mutação, né, se esse mutante gerou uma linha de código e essa linha de código não foi executada, não foi coberta por nenhum teste, isso é um cenário pior ainda. Significa que, além de os seus testes talvez não estarem tão robustos, você nem tem testes suficientes para cobrir essa parte. Então, aqui já são problemas diferentes. A gente volta naquele cenário de cobertura de código. Mas será que eu vou adicionar várias mutações no meu código manualmente? Pô, eu vou chegar aqui. Testei essa. Agora eu vou testar essa. Opa, agora eu vou testar essa daqui. E vou lá e rodo meus testes de novo. Lembrando que eu tenho que rodar todos os meus testes. No meu caso, eu tenho uma classe só. Show de bola. Aqui 2 testes falharam. Perfeito. Então, repara que se eu for seguir essa pegada de adicionar manualmente, vai ser um parto, né? Porque, pensa comigo, de novo, imagina que eu adiciono essa mutação aqui e eu adiciono essa mutação aqui, ao mesmo tempo. Quer dizer, na verdade, esse aqui é o código original, né? Se eu adiciono essa mutação e essa mutação. E aí eu vejo que algum teste falhou. Mas aí o teste falhou por causa dessa mutação ou dessa mutação? E será que algum teste falha pelos dois? Então, eu vou ter problemas de conseguir analisar o que está gerando problema e que tipo de teste eu vou criar. Então, para ser mais efetivo, eu vou precisar criar uma mutação por vez. Primeiro eu faço essa mutação, vou lá e rodo os meus testes. Show de bola, algum teste falhou. Então, eu desfaço esse trabalho, venho aqui e adiciono outra mutação. Rodo todos os meus testes. Imagina esse cenário. É impossível, é muito maçante, é muito braçal e a gente, obviamente, não vai fazer isso. Até porque a gente usa PHP. PHP é uma das linguagens com o ecossistema mais maneiro que eu conheço. E a gente tem uma ferramenta específica para testes de mutação que serve, inclusive, como inspiração. Algumas funcionalidades, algumas mutações servem como inspirações para outras ferramentas de outras linguagens. Então, caso você queira pesquisar outras linguagens, tem o Striker para JavaScript e para C#, tem o JIT, mas eu acho que eles não falam a sigla também. Para Java, existe o MuTest, para Ruby, enfim. Várias linguagens possuem ferramentas semelhantes, mas a do PHP, modéstia à parte, já que a gente está no evento de PHP, é muito boa, muito poderosa e muito completa. Então vamos entender o que isso faz. Primeiro, como que a gente instala.
É uma ferramenta, é um componente como qualquer outro. A gente pode instalar com o Composer. A sugestão da documentação é que você ou instale de forma global, para que você tenha no seu sistema mesmo, e não só em cada projeto, ou melhor ainda, que você trabalhe com um arquivo FAR. Com isso, você tem um pequeno ganho de performance. A gente vai falar um pouquinho sobre a performance disso tudo, mas basicamente existem algumas formas de instalar. Eu instalei nesse projetinho, assim, uma instalação local só para esse projeto, para eu ter controle de qual versão está lá, e com isso eu sei que ele vai rodar um pouquinho mais lento, certo? Mas vai funcionar perfeitamente. Então, basicamente, a instalação é muito simples. E como que a gente pode fazer para rodar isso? Vamos lá, vamos ver. Pelo menos que eu saiba, ainda não existe uma integração entre Infection e o PHP Storm, que é uma ideia bastante famosa, mas isso não é problema nenhum. A gente vai chegar aqui no terminal e eu estou digitando aqui PHP Xdebug, porque é um container do Docker que eu tenho, onde o PHP está com o Xdebug habilitado. Mas se eu fizer aqui um traço V, é um PHP normal, não está nada modificado. Mas continuando, eu vou rodar aqui PHP e o vendor bin Infection, e eu nunca rodei o Infection nesse projeto, teoricamente. Então, agora eu vou rodar pela primeira vez. O que ele vai perguntar para mim? Ele vai fazer algumas perguntas. Primeiro, ele já mostra aqui para a gente que é um gerador de configurações. Puxa, perfeito. Eu odeio escrever a configuração na mão, então vamos usar o gerador. E ele vai fazendo algumas perguntas para a gente. Onde fica o seu código-fonte? Porque ele precisa alterar o nosso código. Ele precisa vir aqui e adicionar um sinal de igual. Precisa trocar o maior por menor. Então, eu vou dizer, olha só, meu código-fonte está aqui no SRC. Então, vou digitar 1. Dentro do seu código-fonte, você quer excluir alguma coisa? Tem algum teste aí dentro? Tem alguma coisa que você quer que eu não mexa? Não, não tem nada, então não vou digitar nada aqui. E esse é o nome do arquivo que ele vai gerar, no final das contas. Então ele pergunta, qual o nome do arquivo que eu vou gerar? E eu posso mudar aqui, mas eu vou manter o padrão, que é infection.log. Então agora ele gerou o arquivo de configuração, vai rodar os meus testes usando PHP Unit, viu que tudo passou, gera todas as mutações lá que ele vai pensar, e em cima dessas mutações, ele vê quais testes estão falhando, quais testes estão passando, e repara que com um comandinho, eu tenho aqui um monte de informação. Se eu rodo de novo, eu não preciso responder aquele monte de pergunta, ele já tem um arquivo de configuração. Então, o que a gente tem aqui? Uma ferramenta muito simples, que ajuda demais para a gente descobrir quais testes a gente tem que talvez não estejam pegando algum problema, qual possível problema não seria descoberto pelos nossos testes. Então é tão simples, mas tão simples configurar isso daqui, que não tem motivo para a gente não usar isso num projeto, né? Mas vamos lá, só para a gente explicar o que está acontecendo aqui. Gerei a configuração, show de bola. Ele vai rodar todos os nossos testes usando o PHP Unit. Então tá aqui. A partir desses testes, se tudo passar, imagina que eu venho aqui, acho que é importante falar isso, se eu vier aqui e algum teste meu falha, então eu vou mudar um teste meu, esse teste vai falhar. E aí eu tento executar de novo o Infection. Repara que ele já para aqui, ele não tenta gerar mutações nem nada, ele viu que a nossa suíte de testes não está passando, ele nem continua. Agora, se a suíte de testes está passando, o que ele vai fazer? Ele vai olhar todo o nosso código e vai analisar quais são as possíveis mutações, ou seja, os possíveis bugs que ele pode adicionar. Então, repara que ele mostra aqui que ele gerou 8 mutações no nosso código. E dessas 8, as 8 foram mortas. Então, a gente já vai voltar aqui, ver o arquivo de configuração, brincar um pouco, mas o que está acontecendo por baixo dos panos ele roda nossos testes, tudo passou, modifica nosso código, coloca uma modificação, roda de novo. Alguma coisa falhou? Show de bola. Então, desfaz a alteração, altera outra, roda o teste de novo. Se nada falhou, se todos os testes passaram, aí a gente vai ter um probleminha, que é aquele cenário inicial. Então, deixa eu remover esse teste que a gente adicionou aqui. E se eu rodo agora, o que ele vai mostrar para a gente? Olha só, um mutante aqui ele já mostra com um M vermelho, dizendo que esse mutante escapou. Ele falou que, olha só, um mutante seu está coberto pelos testes, mas não foi detectado, ele escapou. Então, ele mostra aqui, a gente vai falar dessas métricas, mas, poxa, só por essa saída, o que eu tenho de informação aqui, né? Como que eu vou saber qual foi o mutante que escapou? E é para isso que serve aquele arquivinho. Eu posso, obviamente, exibir isso na linha de comando, mas é mais interessante a gente deixar o comportamento padrão, que é exibir num arquivo. Então, ele mostra aqui qual linha ele alterou, então ele removeu essa linha e adicionou essa. E eu acabei de atualizar meu PHP Storm, ele está com essa fonte que eu não curto muito, mas basicamente ele trocou de maior por maior ou igual. Então, ele mostra para a gente o que ele alterou e que isso gerou um problema, e isso fez com que nenhum teste falhasse.
Então, quando a gente vai lá e adiciona o nosso teste, aí sim a gente tem todos os mutantes sendo mortos. E, de novo, matar mutante eu acho que é uma terminologia que incentiva a gente. Então, aqui tem um printzinho, né? A gente já falou da saída desse comando. Então, repara que a gente tem algumas métricas, alguns números aqui que ele entrega para a gente. E a gente vai falar sobre isso porque são números bem legais. Interessante da gente ter. Por exemplo, para quem já trabalha com testes, é comum que a gente tenha um mínimo de cobertura de testes para que o nosso produto seja aceito. Se eu não tiver pelo menos 70% do meu código coberto e todos os testes passando, eu não vou aceitar, preciso criar mais testes. Então a gente pode usar essas métricas aqui para algo semelhante quando a gente fala de mutação. Então o primeiro e o mais comum e o mais importante, eu me arrisco a dizer, é o Mutation Score Indicator. É basicamente a sua pontuação quando a gente fala de testes de mutação. E não é uma conta complexa, ela só é trabalhosa por causa dos termos utilizados. Mas agora que você já entendeu o que é um mutante, o que é um mutante morto ou derrotado, então isso vai ficar tranquilo. Basicamente, a gente pega o total de mutantes mortos, o total de mutantes derrotados, no caso, que é os mutantes mortos, show de bola, a quantidade que simplesmente nem terminou de executar, que deu timeout, que ele desistiu de executar, e a quantidade que deu erro, que o teste nem precisou executar, porque deu um erro na compilação mesmo do nosso programa. Então, esse total a gente vai dividir pelo total de mutantes que existem no nosso sistema. Ou seja, o número de mutantes que fizeram, que todos os testes passaram, o número de mutantes que foram derrotados, que a gente conseguiu matar, que fez algum teste falhar, perdão. Os mutantes derrotados dividido pelo total de mutantes. E a gente só multiplica por 100 para dar um percentual. Então, basicamente, de todos os nossos mutantes, de todos os mutantes que a ferramenta gerou, quantos a gente conseguiu matar? Então, quanto maior esse número, melhor. Então, repara que nosso cenário aqui, sem esse teste que a gente adicionou, era de 87%. É um bom número, não é um número ruim. Agora, quando a gente adiciona esse teste, como a gente tem aqui uma base de código tão pequena e tão simples de testar, a gente tem 100% de cobertura. Então, show de bola, essa é a primeira métrica. E a gente tem o Mutation Code Coverage, que basicamente é o número de mutantes que foi coberto pelos nossos testes, que nossos testes, passando ou não passando, que os testes matando o mutante ou deixando ele escapar, pelo menos foi coberto. Então ele tem aqui o número total de mutantes, menos o número de mutantes que nem foi executado por nenhum teste. Então esse, aí dividido obviamente pelo total, é o percentual de mutantes que a gente tem que pelo menos estão sendo executados. Que mesmo que não estejam sendo mortos, que a gente não está conseguindo matar, é um pedaço de código que está sendo executado pelo menos. E aqui a gente tem o Covered Code MSI, que basicamente é a junção dos dois, que é o MSI, ou seja, a sua indicação de quantos mutantes você conseguiu matar, só que não pelo total de mutantes, mas sim pelos mutantes que estão cobertos pelos seus testes. Ou seja, eu tenho tantos mutantes que pelo menos são tantas mutações, né, que são pelo menos executadas. Então imagina esse código aqui. Cadê o meu código? Aqui. Imagina que essa linha não estava nem sendo executada pelos meus testes. Meus testes nem passavam aqui. Então isso não vai entrar nessa última métrica, porque isso não é um código coberto pelos meus testes. Agora, como então entra nessa métrica, que são os mutantes cobertos pelos testes, que são executados. Isso pode ficar um pouco difícil de entender às vezes, ainda mais comigo tentando explicar, mas conforme a gente vai lendo mais com calma e executando, testando, brincando um pouco, tudo fica bem mais tranquilo de entender. Agora vamos analisar os mutantes que foram gerados. Como que a gente pode fazer isso? Tem um arquivo gerado pelo Infection, que a gente já viu, e às vezes eu pulo um pouco alguns detalhes, né? Então deixa eu voltar e gerar aquele arquivo de novo, para vocês entenderem aquele formato. Muitos de vocês já entenderam, só que para garantir que todo mundo entendeu, aquele formato, basicamente, é a mesma coisa que um git diff, que é a diferença entre uma versão e outra que o git gera para gente. Então, o que tem um símbolo de menos na frente foi uma linha que o Infection removeu. O que tem um símbolo de mais na frente foi uma linha que o Infection adicionou. Então a gente sabe que ele veio nessa linha aqui e removeu, excluiu essa linha e trocou por essa. Então, baseado nisso, baseado nesse diff, na diferença entre um e outro, a gente consegue ver exatamente o que foi causado, o que causou esse problema, o que gerou toda a confusão de nenhum teste falhando, mesmo eu tendo um bug, obviamente.
E a gente consegue personalizar a execução do infection. A palestra não é sobre infection, é sobre testes de mutação, mas como a gente está no PHP, acho que é interessante a gente saber usar bem a ferramenta de PHP. Então a gente consegue fazer várias coisas. Eu não vou me alongar aqui porque a documentação deles é muito boa, mas eu quero mostrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente consegue, isso aqui tudo ele consegue gerar automaticamente para a gente, os diretórios que ele vai buscar, os caminhos que ele vai excluir. A gente consegue definir um tempo de timeout, ou seja, depois de quanto tempo você vai desistir de rodar o teste para esse mutante. Só que o que eu quero chamar a atenção são para essas duas últimas entradas aqui. A última são os mutators. Basicamente, a gente consegue dizer para ele o que ele vai fazer. Eu posso dizer para ele, eu posso informar, olha só, infection, eu não quero que você, quando está varrendo meu código, eu não quero que você troque o sinal de maior por menor, maior ou igual. Porque isso na minha base de código não faz sentido testar, então, porque eu só trabalho com 0 e 1, por exemplo, então você não precisa verificar se é igual, sei lá. Por algum motivo, eu não quero que você faça isso. Então você consegue habilitar lá. Ou então você quer criar uma nova modificação, não sei qual modificação, mas caso você pense em alguma, você pode criar e adicionar naquela configuração. Olha só, eu quero usar essa daqui. E, como eu já falei, existem infinitas mutações, então seria inviável você colocar uma a uma aqui. Então ele tem o conceito de perfis. Existe aqui esse @default, significa que é o perfil padrão de execução. Então, nesse perfil padrão, basicamente ele vai executar todas as mutações que ele tem. Só que eu posso, por exemplo, desativar essa aqui, ó, function signature, que não vai verificar a assinatura da função, que não vai tentar mudar a assinatura, esse tipo de coisa. Então a gente pode ter um controle maior sobre isso. Mas isso só vai fazer sentido se você analisar a documentação e entender tudo que é possível. Agora, uma coisa que eu consigo mostrar para vocês de forma simples é essa parte de logs. Então aqui nesse exemplinho eu tenho 3 logs possíveis. Existe mais um que eu posso colocar aqui, mas eu nem vou entrar em detalhes nele. O que a gente já está vendo, que é o de text, basicamente ele mostra para a gente o que aconteceu, o que foi mudado. Um summary, que é um resumo de tudo o que aconteceu. Quantos mutantes foram mortos? Desses que foram mortos, eles são de qual categoria? Quer dizer, os que não foram mortos foram cobertos, esse tipo de coisa. E esse permutator, aí sim ele mostra, dessa categoria aqui, 2 foram mortos e 2 escaparam. Então esse ele separa bonitinho. Então vamos adicionar essa configuração, se eu não escrever nada errado, porque eu sempre escrevo errado. E um problema que eu sempre tenho é que esse arquivo aqui eu não posso modificar, olha só. E aí eu sempre preciso fazer aquilo que todo mundo sabe que é o mais correto possível, um chmod 777. Então, infection.json.dist. E deixa eu adicionar minha senha, espero que vocês não estejam me hackeando. E show de bola. Agora, teoricamente, eu vou conseguir editar esse arquivo. E por que eu não tenho permissão de escrever nele? Porque ele foi gerado por um container do Docker que eu estou usando aqui para poder usar o PHP 8. Mas, enfim, normalmente esse arquivo vai estar pronto para vocês escreverem. Eu vou adicionar aqui um summary. E esse summary vai ser um arquivo de texto normal. Opa! Então, summary.txt. Você pode escrever o nome que quiser aqui. Isso aqui é o nome do arquivo. Mas isso aqui você precisa escrever certinho porque é a categoria de log que ele vai gerar. E eu vou gerar também os permutator. Ou seja, vai ser uma tabelinha bonitinha em Markdown. Então, eu vou chamar de permutator.md. Então, nessa tabelinha, ele vai mostrar as coisas separadas por categoria. Então, aqui o nosso resultado não vai ser tão emocionante, porque a gente está com 100% de cobertura, mas vou executar mesmo assim para garantir que eu não escrevi nada errado. Não, show de bola, eu deixei um mutante escapando, então perfeito, a gente vai conseguir ver algumas coisas. Primeiro, esse aqui a gente já viu, e repara que se tivesse algum dando timeout, ele mostraria, algum mutante que a gente pulou o teste, ele mostraria, algum que não foi coberto, mas no nosso Vini, você mutou o teu áudio. Deve ter sido algum atalho que eu digitei. Em que momento vocês pararam de me ouvir? Em que momento vocês pararam de me ouvir? Eu devo ter apertado algum atalho aqui que muta. Foi antes dessa tela aí. Show de bola. Então deixa eu voltar um pouquinho para explicar. Valeu. Aqui. A gente consegue personalizar a execução.
E aqui os mutators, vou correr um pouquinho, não sei quanto vocês ouviram disso aqui. Em mutators, eu consigo informar basicamente tudo o que o infection vai fazer na minha base de código. O que ele vai gerar de mutação, o que não vai. E seria inviável eu ficar explicando, olha só, eu não quero que você troque de maior para menor ou igual, mas eu quero que você troque de menor para maior. Então, para isso, existem perfis. E aí tem um perfil padrão, que vai executar basicamente quase todas as mutações existentes. E aqui eu estou informando que eu quero esse perfil padrão, mas eu quero desativar esse outro perfil, que é de assinatura de funções. Então, a gente consegue configurar o que o infection vai alterar no nosso projeto. Mas agora, o que é mais fácil de eu mostrar para vocês aqui de forma simples, porque para eu mostrar os perfis, vocês teriam que conhecer todas as mutações. E eu não conheço todas as mutações, então seria impossível mostrar isso com detalhes. Então, a gente vai ver os logs que ele consegue gerar. Ele consegue gerar esse log que a gente já viu, de texto, que mostra os detalhezinhos de qual mutante exatamente foi gerado. Um summary, que basicamente é um resumo do que aconteceu, quantos passaram, quantos não passaram, quantos morreram, quantos escaparam. E esse permutator, que é aquela tabelinha que eu estava falando sozinho lá. Então, de novo, vocês não ouviram, mas vocês viram o que eu modifiquei aqui. Eu precisei... eu não tinha acesso para alterar esse arquivo, porque eu gerei esse arquivo a partir de um container do Docker, por causa da versão do PHP, etc. Mas, a partir do momento que você consegue acessar esse arquivo, você consegue adicionar essas informações de log. Simples. Então, aqui é o nome do arquivo, aqui no valor é o nome do arquivo, você pode digitar o que quiser, só que aqui você precisa digitar certinho, é a chave que informa ao infection o que ele vai gerar. Então, ele vai gerar o summary e vai gerar o log permutator. Então, de novo, o infection.log é aquilo que a gente já viu, ou seja, ele mostra o que ele adicionou, o que ele removeu. O nosso summary é um resumão do que aconteceu. Olha, ele gerou 8 mutantes. Desses 8, 7 morreram, mas 1 escapou. Então, a gente tem aqui um panorama geral. E aqui no permutator, a gente tem aquela tabelinha bonitinha, onde a gente vê, olha só, das mutações que decrementam números inteiros, eu gerei uma e esse mutante morreu. Então, você conseguiu matar. Agora, da mutação do tipo maior do que, eu gerei uma mutação e essa mutação escapou. Então, a gente já sabe que, obviamente, é aqui que a gente vai trabalhar. Então, a gente consegue ter, num cenário real, né, num caso onde nós temos muitos testes, a gente consegue ter uma visão bem interessante do que está acontecendo nesse quesito, nesse assunto de mutações, para saber onde a gente precisa atacar, etc. Então, esses são os arquivos. Resumindo, o nosso text log são as informações detalhadas sobre os mutantes e seus resultados. O summary é só um resumão total do que aconteceu. E o permutator é aquela tabelinha bonitinha que mostra o resultado separado por cada mutator, por cada coisinha que foi gerada pelo infection. O infection gerou uma mutação que troca 1 para 0, então ele vai mostrar lá quantas ele gerou desse tipo, quantas morreram, quantas escaparam, etc. Antes de falar das desvantagens, é uma pergunta que eu já recebi. Aqui no infection, eu consigo ver, aqui nesse arquivo no infection.log, eu consigo ver quais mutações eu consegui matar. Quer dizer, quais mutações escaparam. Mas e se eu quiser ver, por algum motivo, quais eu consegui matar? Se eu quiser ver esse log aqui com uma maior verbosidade, eu posso usar exatamente esse parâmetro. Então, eu posso passar o log verbosity, se eu não escrever errado, isso aqui vai gerar um conteúdo a mais. Então, quando eu volto aqui, ele mostra para a gente mais detalhes, ou seja, toda a saída do nosso comando PHP Unit, mostra, de novo, aquele detalhe, mas ele mostra também os mutantes que morreram. Então, ele mostra, olha só, ele trocou a minha função calcula de público para protegido. E aí, algum teste falhou. Olha só, deu um erro aqui. Poxa, show de bola. Ele veio aqui e mudou de maior para menor ou igual. Deu erro também em algum teste. Show de bola. Então, você consegue analisar exatamente tudo o que aconteceu. Olha só, tem mutação aritmética, né? Ele trocou de multiplicar para dividir, ele trocou de 0 para -1. Então, dá para você analisar e ver que ele pensa em coisas que a gente não pensaria. Eu, pelo menos, não pensaria em trocar de multiplicar para dividir. Então, é bastante interessante a quantidade de mutações que já existem. Então, além de ser muito mais rápido, né, do que fazer manualmente, você usar uma ferramenta, é muito mais eficiente no sentido de que a ferramenta já tem uma base de mutações maior do que a gente consegue pensar. Só que nem tudo são flores, certo? Esse tipo de técnica é muito interessante, é muito boa, mas ela tem desvantagens. Então, para começar, uma desvantagem tranquila de entender é que podem existir falsos positivos.
Antes de explicar sobre falsos positivos, quero falar de uma coisa também, fugindo um pouquinho de assunto, que inclusive teve uma thread no Twitter esses dias sobre isso, sobre 100% de cobertura de código. Existe, em algumas pessoas, principalmente quando a gente está começando na carreira e começando a estudar sobre testes, existe uma certa fixação por ter 100% de cobertura, por querer que cada linha do nosso código seja executada pelos testes e tal. Nem sempre isso é possível e nem sempre isso é necessário. Por exemplo, eu não precisaria escrever um teste específico para isso aqui. E talvez isso aqui não fosse executado. E tudo bem, isso aqui eu sei, é só um getter. Então, 100% de cobertura de código não é uma coisa real que a gente sempre vai ter. E quando a gente tenta atingir isso, a gente acaba criando testes inúteis. Agora, a gente consegue atingir. Criando testes inúteis, a gente consegue atingir 100% de cobertura de código. Mas quando a gente fala daquele MSI, daquela métrica de mutante, a gente nem sempre consegue, é possível atingir 100%. Porque existem cenários que têm simplesmente falsos positivos. Por exemplo, esse pedaço de código aqui. Existe uma conta onde você faz uma multiplicação por algo e aí vai o infection e troca por divisão. O que acontece? Se esse multiplier aqui, se essa variável for zero, se essa variável, perdão, for 1, não vai fazer diferença nenhuma. Você multiplicar por 1 e dividir por 1 dá no mesmo. Então, nesses cenários aqui, você vai ter um mutante que escapou, mas é impossível de matar. Não dá para fazer nada nesse cenário. Então, pode acontecer de você ter um falso positivo, que o termo para isso é de mutantes equivalentes. Ou seja, são mutantes que, embora exista essa mutação, são dois códigos que vão produzir o mesmo resultado. Então, o seu teste não está gerando um erro, não está pegando esse problema, porque realmente não é um problema. E um outro cenário, um outro problema, uma outra desvantagem, é que cada um desses mutantes, cada modificação que eu faço no meu código, vai fazer com que toda a minha suíte de testes seja rodada. E isso pode ser um problema. Quanto maior a suíte de testes, maior vai ser esse tempo de espera, mais tempo isso vai levar. Então, o infection vai virar para você e falar: campeão, faz um café, vai descansar aí, que agora eu vou fazer meu trabalho, tá bom? Eu vou tomar meu tempo aqui para fazer o que eu tenho que fazer. Então, nesses cenários, quando você tem uma base de códigos muito grande, você vai ter um tempo de espera muito grande também. Eu deixei nas referências um link, e esse link tem alguns números, não sobre infection, mas sobre testes de mutação. Quanto tempo levava uma suíte de testes para rodar, e quando aplicaram testes de mutação, quanto tempo ela levou, quanto tempo ela passou para levar. É um artigo relativamente antigo, né? Não é antigo, mas para o mundo de desenvolvimento é antigo. Então, talvez essa diferença seja um pouco menor hoje, mas existe ainda uma grande diferença entre rodar seus testes uma vez e aí gerar várias mutações e rodar seus testes várias vezes. Então, de novo, quanto mais testes e quanto mais demorado a sua suíte de testes for, maior vai ser a diferença, maior vai ser o tempo que você vai levar para rodar os testes de mutação. E falando sobre performance, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês pesquisarem mais a fundo. Primeiro, assim como é possível paralisar os testes, se você não sabia isso, é possível paralisar os nossos testes, ou seja, um exemplo aqui esdrúxulo. Se eu tenho 10 testes, divide esses 10 em 4 pedaços e executa esses 4 pedaços assim, em 4 threads diferentes, ou seja, ao mesmo tempo, de forma paralela. Da mesma forma que a gente pode fazer isso, a gente pode paralelizar a geração das nossas mutações. Então, a gente consegue agilizar bastante simplesmente passando um parâmetro. Aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque eu tenho pouquíssimas mutações, mas eu poderia passar um parâmetro J, ou, se eu não me engano, threads, acho que é isso, mas eu lembro do J. Então, eu posso passar, por exemplo, J8. Eu quero usar 8 threads. Então, cada uma dessas mutações vai ser gerado em uma thread diferente, em um núcleo do meu processador, por exemplo. Nesse cenário não vai fazer diferença praticamente nenhuma. Num cenário real, isso pode fazer uma boa diferença. Eu estou usando aqui o Xdebug para gerar cobertura de código. E nesse cenário aqui, tão pequeno, não faz diferença nenhuma. Mas num cenário maior, real, teoricamente, né, que a gente espera que no cenário real tenha muitos testes, gerar cobertura é algo que leva tempo. Então, ao invés de utilizar o Xdebug, pode ser interessante analisar a possibilidade de utilizar essa outra extensão aqui. Porque o Xdebug, como eu já falei, ele faz várias coisas. Ele faz debug, ele faz profiling, gera cobertura de código. Já esse pcov, ele só serve para gerar cobertura de código. Então, ele é otimizado para isso. Então, isso pode otimizar também um pouco essa geração da cobertura de código
que é a rodada inicial, porque a partir da cobertura de código, o infection sabe a sua linha, conhece o seu código em si e sabe o que ele vai modificar. Então, vale a pena fazer um teste. Aqui no meu cenário, eu também tenho uma imagem, um container do Docker com pcov, mas aqui não vai fazer diferença nenhuma, basicamente. Mas no cenário real, você pode utilizar o pcov, que vai ser um pouquinho mais rápido. Aqui até que foi. Antes ele estava levando 2 segundos, aqui levou 1. Então, para vocês verem que isso pode fazer diferença. No cenário real, vai fazer mais diferença ainda. Existe uma opção que é bastante interessante se você não quiser um relatório tão completo, que é essa Only Covered. Ele só vai gerar mutações, só vai gerar bugs em código que é testado. Porque se o código não é testado, ele sabe que não vai pegar, né? Então isso é bem interessante se você não quiser ter um relatório tão gigante. Se você realmente só quiser encontrar os problemas. Já esse deffilter é interessante num outro cenário. Esse Only Covered, você pode executar o tempo todo com ele. Esse deffilter é interessante para ambientes de integração contínua. Você configurou o infection para rodar no GitHub Actions, por exemplo, que inclusive tem uma integração muito boa, ele consegue ter as tags lá, enfim. Você pode usar o deffilter para rodar as mutações só no que foi modificado naquele commit, por exemplo. E aí você reduz dramaticamente o tempo de geração, o número de mutantes também. E uma outra possibilidade, se por algum motivo você já tiver um relatório de cobertura gerado, você já tem lá o XML, você pode rodar o infection com esse relatório. Você não precisa de rodar seus testes de novo, é só você informar o parâmetro coverage, se eu não me engano, e passar aqui o caminho que tem o relatório de cobertura. E aí ele não vai fazer aquela rodada inicial de testes. Ele não vai rodar seus testes de novo porque ele já tem tudo que ele precisa. Então isso pode ajudar bastante. Mas basicamente essas são algumas técnicas, existem outras, vale a pena pesquisar e ver o que faz sentido para o seu cenário. Eu utilizo mutation tests em projetos pequenos, porque no maior projeto que eu trabalho, a gente está no PHP 5.4, então a gente tem muitos problemas com ferramentas, mas em projetos menores, onde eu tenho mais controle e tenho uma stack um pouco mais atualizada, vamos dizer assim, eu deixo tudo no padrão. Eu não uso nenhuma dessas técnicas porque são bases de código pequenas, então eu não vou demorar tanto para rodar. Inclusive, eu tenho projetos rodando há alguns anos que estão com o infection lá, que eu consegui configurar o infection para rodar periodicamente. Então, sempre que eu faço um commit, eu tenho certeza, pelo menos eu tenho uma garantia maior, de que os testes estão prontos para pegar algum possível bug. Vinícius, quando você tem teste de mutação, é certeza de que não vai ter bug? Não. Quando você usa antivírus, é certeza que não vai pegar vírus? Você usa antivírus, eu nem sei se as pessoas usam antivírus ainda, mas supondo que ainda usem, você usa para diminuir a possibilidade de ter algum vírus, alguma infecção. Você usa testes de mutação para diminuir a probabilidade de ter bugs, para que seus testes aumentem a probabilidade de encontrar falhas. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer hoje. Eu vou deixar aqui algumas referências. Aquele artigo que eu falei é esse primeiro aqui, esse de, como eu já comentei aqui, ele chama de testes de mutantes. E aqui tem alguns números, é bem interessante. A documentação do infection é muito boa, vale a pena ler. E eu já deixei um link direto para todos os mutators, para tudo que ele pode fazer no seu código. Trocar de menor para maior, de igual para diferente, para você ver que é uma lista grande. Deixei alguns artigos também, como esse aqui do Guru 99, que é bem interessante, que traz um panorama um pouco mais geral de testes de mutação em si, não o infection propriamente dito. Deixei o GitHub do infection e o Twitter do infection, porque eu já mandei uma mensagem para eles pelo Twitter, eles respondem, tem bugs abertos, para quem gosta de contribuir com o open source é interessante, é um projeto que está aí muito legal. E aqui, um outro artigo, mas específico sobre infection, então vale a pena dar uma lida. Como eu prometi, tá aí o QR Code um pouco maior. Por favor, eu peço que vocês avaliem, deem um feedback, fale o que vocês não gostaram, principalmente. Vinícius, eu sou abstêmio, então eu não gostei que você ficou bebendo cerveja durante a palestra. Pode escrever isso lá, que eu vou anotar isso e beber uma cerveja diferente na próxima e falo que eu entendi errado. Não, brincadeira, eu não bebo cerveja na próxima. Então, digam o que vocês não gostaram, digam o que vocês gostaram para eu enfatizar. Enfim, o feedback faz a gente melhorar. Tá aí o QR Code, tá ali embaixo o link, e basicamente era isso. Valeu, pessoal. Vou esperar alguém entrar no áudio para me falar o que eu tenho que fazer agora.
Oi, Vinícius, está me ouvindo? Tô assim. Opa, cara, muito obrigado aí por ter compartilhado o seu conhecimento com a PHP Conference, tá? A gente sabe que é difícil a questão de tempo, os desenvolvedores sempre estão ocupadíssimos, mas apesar disso você conseguiu arrumar um tempo para o evento e para compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigado. A gente vai ter um happy hour virtual às 19h30, contamos com a participação de todos, tá bom? Preciso encerrar aqui oficialmente. Se tiver alguma consideração final, pode fazer. Como eu vim justamente por causa dessa parada de tempo, né? Eu vim correndo por causa de bugs em produção hoje, mas eu queria agradecer demais a oportunidade que vocês deram para apresentar esse conteúdo. Espero que a galera tenha gostado, mas principalmente muito obrigado pelo convite e por organizar esse tipo de evento que é tão importante para a comunidade. A gente precisa de mais eventos assim, com essa qualidade e que deem espaço para a comunidade falar. Então, muito obrigado de verdade por esse evento e pelo espaço. Valeu, valeu, Vinícius, pessoal. Encontramos todo mundo às 19h30 no happy hour virtual da PHP Conference. Até mais, valeu.